Olá, já tem gente entrando, boa noite. Tentando fixar aqui o nosso assunto de hoje. Esperando o nosso convidado, Miguel Carioca, entrar também. Saulo entrou. Opa, Miguel entrou. Renatinha já tá acenando aí. Vamos lá, Miguel já deu ok aqui. Só aguardar. Pronto. Conseguiu Boa entrar noite, também. Boa noite. Tudo bom? tudo. Ajustando aqui o volume. Vamos começar a nossa live, né, pessoal? Desculpa uns minutinhos aí de atraso, estava com problema na internet. Acho que a internet tem sido um problema aí para a gente gerenciar, né? Nesse momento de pandemia. Deixa eu ver aqui quem mais entrou. Ismael tá dando um oi também. O Américo entrou, o Marquinhos também entrou. Bacana, pessoal. Vamos lá começar a nossa live, né? Nosso assunto de hoje são os controles internos. E aí, focando nessa época de pandemia, a gente tem como convidado, né, o Miguel Carioca. Está tendo problemas com o seu cachorro, mas faz parte. Faz parte, infelizmente vocês vão me desculpar, né? Eu tenho- Quem, quem tem pet, né? Eu tenho um amor por eles, infelizmente eles convivem com a gente, eu não posso evitar que ela vá latir a bichinha, né? Não é? Mas já pedi para ela parar aqui, viu? Não, não. Então, Miguel, primeiro pedir que você se apresente, né? Certo. Então, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a oportunidade, né? Nessa questão de discussão de conhecimentos, trazer a experiência, aprender também, que eu sei que muitas pessoas vão fazer perguntas, essas perguntas, com elas a gente consegue aprender mais, ok? Agradecer o CRC pela oportunidade, a Carla Carioca, e assim, Miguel Carioca, estou feliz que tem algumas pessoas entrando aí que já foram meus ex-alunos, sou professor, sou sócio da Dominus, Grupo Dominus, né, uma empresa que já Fundador. temos 18 anos no mercado, certo? Então, assim, vou ficar à disposição de vocês, fique sempre à vontade, né? E estou aqui à disposição de todos. Tá ótimo, Miguel. Para a gente começar, né? Vamos começar do começo, já que nosso tema é sobre controles internos, né? Explica um pouquinho para a gente aí. Eu sei que você tem grande experiência no assunto, né? Explica para a gente um pouquinho o que são, né? O que é que a gente pode chamar, Miguel, de controles internos, né? O que é que seria isso? Efetivamente, nós temos vários conceitos, né, de autores e tudo, mas, assim, efetivamente, o controle interno, ele nada mais é do que rotinas. Rotinas que são construídas pela organização, porque quem cria controles não é auditor. Auditor, ele avalia os controles internos. Então, esses controles são ações. Eu até falo muito que o controle interno, ele é uma ação criada, né, adotada pela organização com o mero objetivo de salvaguardar o patrimônio. Então, assim, controle o que é? São efetivamente ações de proteção para resguardar o patrimônio. Professor, mas que patrimônio? Ativos e passivos. Efetivamente são isso. Então, a gente pode dizer que controle interno é tudo aquilo que a empresa faz visando a preservar, né, os recursos que ela tem. A gente pode dizer que Isso. é isso? São rotinas. Um, vocês vão me dizer, vão me desculpar, mas eu vou colocar sempre exemplos, porque eu acho que nada melhor do que exemplo para ficar bem é, é, guardado na sua memória, né? Então, assim, eu digo, uma rotina. Uma rotina, eu compro, mas eu não recebo.
Então, a empresa cria uma rotina de alguém que vai comprar, alguém que vai receber e alguém que vai controlar. Quer dizer, eu tenho um financeiro, uma contabilidade e uma almoxarifado. Se eu misturar as três coisas, eu vou criar conflitos de funções. Então, a rotina, ela minimiza, ela reduz qualquer tipo de perda para a empresa. Certo. Pessoal, vocês estão vendo bem a imagem da gente? O Miguel está aparecendo para mim um pouquinho falhando. Eu não sei se é a minha internet ou se seria a dele. Tá tudo ok para todo mundo? Será que é só a minha internet? Eu estou me vendo bem, estou vendo você bem, cara. Então, ótimo. Pode ser que seja a minha. Se eu cair, vai ser só um tombinho, mas eu volto. Certo. Tá ótimo, Miguel. Obrigada. E assim, você está falando muito nessa questão de preservar, né? Preservar os recursos da empresa, né? O Ismael está dizendo que o Miguel está ficando um pouquinho ruim mesmo. Perfeito, Ismael. Obrigado. Então, assim, nesse sentido que você está falando, o que é que a gente poderia dizer, então, né? Já que é nesse sentido, a Jacinda também está falando. Tá, obrigada, pessoal. Andréia também. Obrigada aí pela informação, tá? Então, a gente pode falar a respeito, então, de um objetivo, né, de se ter controles internos, já que a gente está falando de conceitos, né? Porque a gente sabe que tudo que a empresa implanta, quando você está falando de rotinas, então, para a empresa implantar rotinas, a gente quer dizer também que a empresa vai ter que colocar recursos nisso, né? Sejam recursos humanos, né, financeiros, pessoas, estrutura. Então, o objetivo que a gente vai ter em relação a implantar controles internos seria isso? Preservar os recursos da empresa, preservar o patrimônio da empresa? Na verdade, assim, é porque, assim, dentro do ramo da auditoria, quando você fala assim, auditoria independente e auditoria interna, os papéis são bem definidos. O auditor independente, ele avalia aqueles controles. O auditor interno, ele avalia e resguarda. Ele funciona como os olhos do dono. É por isso que ele diz assim, o controle interno, pelo conceito, ele vai promover a eficiência patrimonial, porque ele funciona como os objetivos do empresário devem ser alcançados. Só que o empresário não tem tempo para verificar esses recursos. Então, tem o quê? Tem o auditor interno, onde ele efetivamente vai verificar se esses controles estão sendo efetuados de forma bem efetiva. Por quê? Para que não haja nenhum tipo de desvio dos objetivos que ele alcança, que ele quer que alcance. Qual é? Lucro. Então, o empresário acha que se aquelas rotinas que ele cria dentro da empresa são seguidas, para ele está bom. Certo? Criar como eu falei anteriormente, você criar comprar com cotação de preço, é um controle interno, muito efetivo. Ali vai ter certeza que comprou com o melhor preço, qualidade e prazo. Então, são essas rotinas que, quando eu falo que salvaguardar o patrimônio, qualquer ação que eu crie para preservar os meus ativos e os meus passivos. Quando você fala, Miguel, até vou pegar nessa parte dos passivos, porque a gente sabe que é muito comum, eu brinco muito, que a gente tem aí sempre um carinho maior pelos ativos, né? Que são os recursos que a empresa possui, e a gente não gosta muito de passivos, porque são as obrigações. Só que a gente tem que lembrar aí da equação primeira, que a gente aprende lá no primeiro semestre, acho que até no primeiro dia de aula, que os ativos são iguais aos passivos, né? Então, para a gente ter um, a gente tem o outro. Quando você fala em preservar passivos, né? Por que isso seria também benéfico para a empresa? Preservar os passivos. Eu posso muito bem criar... quando eu faço uma compra eficiente com cotação de preço, eu vou ter uma obrigação verdadeira, efetiva. Esse controle interno de uma cotação de preço, ele vai garantir que a minha obrigação é verdadeira, ela existe. Né? Despesa.
uma despesa. Quando eu vou comprar, ter algum gasto, e esse gasto ele não é suportado por um documento hábil fiscalmente, posso estar pagando, tendo uma despesa, eu posso criar um passivo fictício. Então, é para isso que eu digo assim, eu garanto, quando eu faço uma compra efetivamente correta, eu vou ter o quê? Um passivo real, né? E da mesma forma, as despesas que fazem, não é passiva, mas ela faz parte do lado ela fecha o lado, eu vou ter despesas também reais, por conta de documentação de suporte hábil. Então, certo? eu tendo controles internos em relação a esses meus gastos, vou fazer com que eu tenha uma obrigação, digamos, mais fidedigna, né? Uma obrigação mais justa, digamos, né? Mais aderente. E aí, ao ter uma obrigação mais aderente, quando eu for usar os meus ativos para realizar o pagamento, eu também vou gastar o meu recurso financeiro devido por aquele gasto. Exatamente. Perfeito. Então, assim, pode ficar à vontade. Não, eu só ia ler aqui o que o Ismael está falando, que o controle interno tem o objetivo de dar garantia razoável em relação ao cumprimento dos objetivos da administração. Eu gosto muito, Ismael, dessa palavra razoável, né? Porque a gente sabe que controle interno não nos dá garantia absoluta. Mas o razoável aí é a melhor posição possível que a gente tenha, né? Eu achei ótimo o Ismael falar isso, porque há pouco eu falei sobre a questão dos objetivos alcançados pela administração. Então, quando você é auditor interno, o seu papel é garantir que esses objetivos sejam alcançados. Porque as normas que a administração cria dentro dela são garantidoras desses objetivos. E é isso aí mesmo, Ismael. Perfeito. O Cirino Paulo mandou um oi aí para você também. Certo. Obrigado, Cirino. Perfeito. Bacana, pessoal. E aí, Miguel, ainda nessa vertente, né? Dessa parte dos controles internos, até a gente chegar aí na pandemia, essa contextualização que a gente está falando. Então, assim, das exemplos, eu achei bem interessante que você estava falando de exemplos. Fazer uma cotação vai me ajudar aí a ter mais próximo de uma garantia de que eu fiz a melhor compra, né? Que foi com prazo justo, com valor devido e que atendia a minha necessidade. Né? Teria alguma outra coisa mais que, no seu ponto de vista da vasta experiência que você tem, assim, nesses controles internos, principalmente nesse foco agora, para a gente, assim, em pandemia, né? O que é que você veria, assim, de controles internos que são muito importantes a gente ter em mente, né? O que é que tem aí de ganho, já que a gente está falando que o controle interno traz sempre ganho para a empresa, a gente focar aí mais entrando, né? Acho que a gente já contextualizou. Se alguém tiver mais alguma pergunta voltada para essa parte inicial, né? De conceito, de benefício, que eu acho que já ficou muito claro, mas o que é que a gente poderia ter aí desses controles internos na pandemia, né? Especificamente, qual tipo de ganho a gente poderia ter? Assim, na verdade, nesse contexto da pandemia, onde afetou toda a sociedade, as empresas, mesmo com esse processo que está envolvendo todo o mundo inteiro, dentro da questão dentro da organização, a empresa, se ela não passar por esse processo, como eu acho que você fez você fez uma live com a Renata, e falaram muito sobre a questão eu até falei muito planejamento. As empresas, nesse processo organizacional, se elas não tiverem um bom planejamento, não gastar, é muito bom. Agora, dentro da questão da pandemia, o que eu acho que os bons controles são a questão do se prevenir contra fraudes de compras indevidas pela internet. Porque hoje você pode estar fazendo algum tipo dando uma informação da empresa. Eu acho que você tem que ter cuidado. Qual é o site que você está indo, por exemplo, você fazer uma negociação hoje. E você tem que ter cuidado porque as pessoas estão envolvendo
nesse processo de vulnerabilidade que todos nós estamos passando, está muito fácil hoje você ser passivo de uma fraude. Você pode estar dentro de um processo dentro de um sistema e ele não ser verdadeiro. Então, você tem que ter cautela, né, para o acesso àquela informação. Tem que ter muita cautela hoje com essa questão. Eu vejo isso, nesse processo hoje da pandemia, em função do emocional que nós estamos passando, da vulnerabilidade da sociedade que está sendo passada. Eu sei que as empresas a maioria delas estão em home office, qualquer tamanho de empresa hoje, as grandes e as pequenas. Então, você fica em casa trabalhando, então você tem que ter cuidado com acessos para você não entrar em um processo fraudulento, né? Então, eu penso dessa forma. Esse é o meu pensamento. Você vê que, quando a gente falou bastante dessa parte inicial do que são controles internos, você entende que nesse momento que a gente se encontra em pandemia, os controles internos eles estão mais fragilizados ou mais suscetíveis a fragilidades? Eu acho porque você tem que verificar muita autenticidade da informação. Você tem que ter, porque isso também quando você vai fazer uma verificação, é um controle. Quando eu digo rotina, tudo que você faz com a intenção de reduzir qualquer tipo de perda ou dano, é um controle. Controle não é só um mero papel de uma cotação de preço, não. Quando eu digo qualquer ação, quando eu vou para uma empresa fazer uma contagem de caixa, é um controle interno. Então, quando eu falo na pandemia, é você verificar a autenticidade de uma instituição que você está negociando, né? Um site, se ele é verídico. Então, a gente teve algumas mudanças aí nos controles internos. Tivemos mudança. E o que a gente está vivendo agora, né? Porque, na verdade, Carla, na verdade, é muito legal esse contexto que você falou agora, dessa mudança, né? Porque, aí você vai fazer antes da pandemia, você fazia conferência de títulos, você fazia conferência de uma frota, você verificava consumo de combustível, você verificava se o documento tinha autorização. Agora não, você está fora de todo esse contexto. Você está agora o quê? Negociando diretamente dentro de casa, dentro dos seus processos de internet. Então, é muito importante que você tenha cuidado com essas informações que chegam a você. Você pode estar fazendo uma cotação de preço dentro de um processo fictício, um fornecedor que ele seja fictício, onde você vai ali fazer um adiantamento para ele, sem você antecipadamente verificar a autenticidade daquela informação. Teve que mudar, né? Tivemos que mudar. Isso é verdade. Teve que ter mudança, sim. Tá. O Américo está fazendo uma pergunta. Inclusive, pessoal, quem quiser fazer pergunta, pode tanto digitar aí no comentário, que eu estou de olho aqui observando, como também tem duas caixinhas que tem um ponto de interrogação. Vocês podem digitar aí também nessa parte do ponto de interrogação. Eu queria só acrescentar outra coisa também, com relação a esses controles. Evitar qualquer tipo de informação pelo e-mail, dados. Você tem que ter muito cuidado hoje. Isso aí é um controle interno. Você só passa se você tiver certeza que aquele site, aquele e-mail, ele é verdadeiro, para poder você não passar seus dados e passar mais lençóis, né? Tem que ter muito zelo. Perfeito. O Américo está perguntando, Miguel, se controle interno seria mitigar erros ou falhas e maximizar ganhos. Ele falou muito bonito. É para isso. Quando você fala a mitigação, é exatamente redução. Então, quando eu tenho um controle, Américo, um prazer, viu? Muito obrigado aí pela sua participação. Na verdade, assim, quando eu vou mitigar,
consequentemente eu vou ganhar. Né? Então, vou mitigar um erro, uma fraude, e no mesmo momento eu vou ganhar. Todos nós sabemos que a fraude ela é um grande redutor de resultado para a empresa, diminuição de receita para a empresa. Né? Então, isso que o Américo falou é perfeito. Mitigar e ganhar. Eles são duas formas, né? Uma positiva e uma negativa. Né? As duas são positivas. Mitigo com controles e melhoro minhas eficiências. Legal. O Benoni está também dizendo que o tema nesse momento, que é muito bom, né? O tema, nesse momento de tempo difícil. Né? Eu acho que até nessa vertente, Miguel, que você estava comentando, dessa relevância, né? Da importância de se ter controles para evitar, né, alguma fraude, algum desvio, nesse momento que a gente já está de pandemia, onde a gente já tem os recursos reduzidos, né? Se a gente perde ainda mais, vai fazer ainda mais falta futuramente na retomada que a gente já está se preparando para ter, né? É porque, na verdade, esse momento hoje é um momento de muito pensar, né? Porque quando entrou, eu lembro que quando entrou o Plano Real, era 1 para 1, você dizia assim, 10 centavos, você pedia 10 centavos de troco, porque ele valia. Esse perdeu, perdeu. Hoje, com a pandemia, você perdeu muito mais ainda, porque as coisas estão difíceis. Então, a gente tem que ter muito cuidado com nossos controles, comprar bem, contratar bem, planejar, para não faltar. Esse sempre assim. E, Miguel, tem algum, assim, eu sei que você não parou nessa pandemia, né? A gente continua trabalhando, né, normalmente, e esses trabalhos, tanto de controles internos como de auditoria, principalmente essa auditoria operacional, que é a mais voltada para o controle interno, né? A gente você até falou antes, na auditoria independente, na auditoria interna ou auditoria operacional, a gente sabe que a auditoria operacional é que tem muito foco nos controles internos. Apesar da auditoria independente ter que fazer a avaliação dos controles internos devido às normas, né, de auditoria, o foco maior mesmo nos controles internos é da auditoria operacional. Você tem algum exemplo aí de alguma coisa que você tenha visto nessa mudança de pandemia, ou alguma atenção maior, alguma dica mesmo, né, para o pessoal que está aqui assistindo? Onde é que deve focar mais? Olha, pessoal, nesse momento de pandemia é interessante olhar isso aqui, ou então a gente está preparando para uma retomada, a gente sabe que a gente está na fase 1, né, da retomada da economia, no plano aqui do nosso estado, falando especificamente aqui do governo do estado do Ceará. Então, tem alguma coisa, já vão ficando atento a isso, já que você falou em planejamento, né? Então, já para planejar, se preparar, né? Tanto nesse momento agora de pandemia, o que é que seria interessante observar desses controles, como também já um planejamento, né, do que pensar, já que a gente vai voltar de uma forma diferente, todo mundo fala isso, né? Entre aspas, o novo normal, né? Então, o que é que você teria para dizer aí, já nessa parte de experiência mesmo, digamos, né? Eu queria só reforçar o que você falou, que eu não parei, né? Realmente eu estou já quase 3 meses em home office, eu não parei um dia, eu estou trabalhando mais ainda do que eu trabalhava na Domino's, mas eu queria só dizer que nesse processo de pandemia, ainda eu fui muito acionado, né? Porque na verdade, eu tenho uma base muito forte por ter sido auditor interno por muitos anos em grandes organizações. Então, assim, eu tenho uma vertente muito grande. Eu digo sempre que eu tenho um olho de águia, né? Então, esse processo hoje, mesmo com a pandemia, eu acho assim que quem é empresário tem que manter os seus controles bem efetivos. Porque hoje eu sou acionado. Por quê? Porque está acontecendo fraude. Falei no começo, a vulnerabilidade, as pessoas estão esquecendo de ver os processos e de ver os controles, e as coisas estão acontecendo e eles não estão vendo. Então, assim, o que eu posso dizer, Carla, e para todos, é que os controles têm que continuar. Você não pode deixar de lado de adotar, de praticar as suas rotinas
dentro da empresa, mesmo voltando. Eu sei que muitas já voltaram, só que eu não posso esquecer, porque eu vou perder muito mais. Um exemplo, quantos auditores, desses 3 meses eu fiz vários trabalhos em condomínios. Uhum. Isso não evitou que se fraudasse, que se fizesse alguma coisa indevida. Então é o seguinte, eu digo sempre, isso é um exemplo que deve ser continuado. Verificar as prestações de conta, o conselho tem que validar. Isso são controles internos, né? Não parei nada. Todos os trabalhos que eram para serem feitos são feitos. As demandas, os pedidos continuaram. Eu não parei de jeito nenhum. Você lembra que achei que conversamos até domingo eu estava trabalhando à noite, na hora do Fantástico. Né? Por quê? Porque a demanda continua. O que é isso? As pessoas estão deixando de lado dessa preservação, desse cuidado nos controles. Estão preocupados com a pandemia. Todos nós estamos preocupados, todos nós. Mas não podemos deixar de lado esses controles que são efetivos, para que eu não possa perder bastante. Eu vou mitigar para ter ganhos. E aí, Miguel, você está falando, né, dessa parte, não posso esquecer os controles, eu tenho que mitigar para poder ter ganhos. Comentou aí que fez alguns, né, estava realizando algumas análises. O que é que você mais viu assim que pode chamar a atenção? Por exemplo, pessoal, mantenham as cotações, mesmo estando remoto, não deixem de manter a cotação. A gente sabe que estoque, né, é sempre um item aí muito valioso. Da mesma forma que o recurso no banco, né, de fazer um pagamento indevido, eu posso ter dinheiro parado no meu estoque também. Então, dessa experiência que você tem, o que é que você poderia dizer para ficar mais atento, ou para já ficar pensando numa nova forma de controle? Ou a gente viu aí, eu vi algumas pessoas que eu sei que trabalham com auditoria interna, entrando aqui também, como colegas contadores, né, que tem um escritório que podem apoiar também o empresário nesse momento. Então, tem alguma coisa que seja assim, aquela dica, já que você falou aí, tem um faro, né? Tem uma dica, assim, para ajudando, para que seu faro não seja acionado? Eu quero que seja acionado. Na verdade, assim, né, eu acho que com esse processo de pandemia, você tem que estar preocupado com a boa qualidade documental. Porque a contabilidade, ela continuou, não parou também. A contabilidade, a auditoria são funções que elas não pararam um só dia, um só momento. Então, eu não posso esquecer da boa qualidade, dos bons. Quando eu falei dos processos, dos bons processos, são exatamente isso. Enviar para fazer um bom negócio para a empresa, continuar fazendo os meus processos, porque controle interno é processo. Eu continuo, eu vou admitir. RH vai fazer uma admissão. Está tendo admissão de pessoas. Então tem que fazer o quê? Um bom processo admissional. Fazendo. É remoto? Vai ser remoto. Mas eu vou ter que pegar informações da pessoa. Eu vou comprar cotação de preço. O documento fiscal vai chegar. Eu não posso receber o produto e juntamente com o produto vir um recibo, aqueles bichinhos azulzinhos, que eu fico arrepiado quando chega um. Né? Eu peguei agora, nesse processo de pandemia, a compra de um computador, 2.000 e poucos reais, com o recibo azul. E a gente sabe, né, Miguel, que as empresas, elas são obrigadas a fazer a emissão do documento fiscal. Ou a nota fiscal eletrônica, né? Exatamente. Mas o que acontece? Era bem uma doação, né, não? Esse recibo azul não era doação, não? Era não. E ainda mais, olha para você, mais absurdo ainda, é alguém fazer a contabilidade, reconhecer isso como imobilizado, com recibo. Né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado eu digo sempre, com a contabilidade, ela é muito importante para a efetivação desses controles, porque ela recebe isso no finalzinho, né? Então,
já chama um alerta. Ah, esse documento não existe. Esse documento não pode, é inábil. Então, Miguel, a Então, gente teve aí uma falha dentro da empresa que recebeu o computador com esse recibo azul, ou seja, poderia ter um controle interno aí, ou seja, um processo desenhado em isso. relação a esse recebimento, qual é a documentação hábil que me habilita a receber, e na Sim, contabilidade, quando recebeu, também o processo da contabilidade do registro ele ser feito também com base na documentação pertinente, não é isso? com certeza. Tem um controle Isso. e um controle compensatório. A Renatinha está Exatamente. colocando aqui, e que eu acho que aconteceu, né, em algumas empresas, que na pandemia teve um esquecimento aí, né, foram esquecidos os processos e controles, né, nessa ânsia de resolver, né, nessa parte de pandemia que pegou mesmo, né, a gente de surpresa, apesar da gente estar vendo aí no resto do mundo desde dezembro essa movimentação e ter começado aqui no Brasil em fevereiro e a gente aqui, né, no Ceará em março, mas foi algo realmente que pegou muita empresa de uma maneira inesperada e acabou-se fazendo um processo diferente do processo que estava definido. Então, É, eu não faço mais a cotação porque é urgente. Eu estou recebendo com esse recibo azul porque foi uma emergência. Você acha, Miguel, que exato. isso justifica? Eu não acho, eu não, eu acho o seguinte, na hora que, para mim é assim, exceção não pode virar regra. Se o processo existe, independentemente de qual. É para isso que existe alguns. Quando você vai fazer uma compra pública, tem o valor de que eu posso comprar com ou sem licitação, né? Eu posso fazer isso, então eu tenho as exceções para fazer. Então, se uma empresa tem um processo, uma empresa privada mesmo, se ela tem um processo de para compra só ser feita mediante cotação, eu acho que ela não pode se desviar disso. Porque se eu me desviar, eu vou acabar entrando em um processo errôneo e vai fragilizar meu negócio. Perfeito. Então, o processo, ele tem que ser todo processo que é criado, ele deve ser implementado e aplicado. Se ele existe e eu não aplicar, não adiantou nada. Eu não posso engavetar. Então, mesmo com pandemia, mas aí, Carlos, esse que é o processo. Quando você está em uma situação vulnerável, todo mundo aproveita. Então, se você segue uma regra natural, normal, nada vai acontecer de errado. Você vai garantir esse bom resultado. Eu vejo sempre assim. Como pode ter Ah, alguma adaptação àquele processo, criando essa chave de exceção pela pandemia, né? E não deixando na pronto. decisão de quem executa. Pode ser. Você pode criar isso nesse processo de pandemia, fazer essas exceções. E outra coisa, eu digo assim, quando a gente é empregado, a gente não pode fazer ao nosso bel prazer. Quem é empregado tem que deixar isso notificado o que motivou. Quando nós colocamos, né, tem um valor muito elevado, você tem que dizer por quê, para quê, né? Porque existe, na verdade, muitas questões quando você vai criar alguma mudança, você tem que ter preocupação, porque o controle interno, ele para ser bem executado, ele ser bem processado. Questão de responsabilidade, saber quem fez, quem confere, quem autoriza, quem aprova, quem recebe, quem rodízio de funções, treinamento. Então, tudo isso aí são aspectos importantes. Mesmo com a pandemia, alguns deles eu tenho que continuar fazendo. E as exceções eu deixo guardadinha para prestar conta a quem de direito. Perfeito. O Ismael está dizendo aí é fantasma. Eu acho que ele está se referindo ao recibo azul, que você falou há pouco. A Dani. Sim, Oi, Dani, quanto tempo? A Dani está dizendo que os controles internos
promove a segurança, ela colocou entre aspas, mas a gente sabe que é a segurança razoável, né? No momento da divulgação dos relatórios contábeis para a administração e investidores da companhia. Né? Sim. Porque se eu tenho bons processos, né, funcionando, e a gente entende quando eu tenho bons processos, os controles necessários, sejam eles controles principais ou até mesmo controles compensatórios, eles estão ali designados para garantir que seja fidedigna a informação. Né? Sim. E aí eu consigo ter informações realmente mais confiáveis para essa até tomada de decisão, né? Dentro dos relatórios divulgados, né? Você pediu um exemplo, Carla, como eu sou de exemplos, eu também passei por um processo também que eu acho que nesse momento de pandemia, as perdas vão ser bem relevantes também para quem não adotar procedimentos. Por exemplo, porque a empresa, a gente começou a passar a confiar muito mais nos colaboradores, porque eles ficam em casa. Então, você imagina, eu estava observando um extrato bancário e tinha uma infinidade de saques. Saque. Fui ver, tirado por uma pessoa, era para um fornecedor e simplesmente o financeiro emitia o cheque ao portador e a pessoa ia na boca do caixa e trocava. Então, poxa vida, mas hoje é eletrônico. Mas muitos ainda usam o talonáriozinho de cheque. E é um processo, tem que ter cuidado com isso também. Extrato bancário, é exigir que venha um extrato original, porque as pessoas transferem por um Word e colocam lá o que bem quer dentro do extrato e pode fraudar. Então, nesse processo de pandemia, eu acho que nossa preocupação ela é bem maior também. Porque as pessoas... Eu acho que combina aqui, você falando de tecnologia, né? A gente teve 2 comentários aqui. Primeiro, um do Pedro, estou até colocando na tela, dando boa noite para a gente, e afirmando, né, que os controles internos devem permanecer, né, mesmo nesse momento de pandemia, né, essa importância que a gente tem realmente aí dos controles internos. Obrigada aí, Pedro, pela contribuição. E a gente teve um outro aqui também, do Adson, ele perguntando, né, como a tecnologia pode auxiliar nesse momento. Você estava falando de um lado da tecnologia, estava falando do lado ruim da força, né? Que a pessoa pode usar a tecnologia para burlar, mas a tecnologia ela também pode ajudar a gente positivamente, ajudando a gente a fazer todo esse processamento remoto e fazendo validações também, né? Os sisteminhas aí para fazer as validações e ajudando, né? Também. Na verdade, desculpa a expressão, mas eu sou da época da pedra lascada, né? Então, eu usava minha canetinha de auditor para fazer minhas anotações. Usava porque não usa mais? Eu uso minha canetinha de auditor, mas não faço mais meus memorandos, nem faço mais as minhas amostras manuais. Eu vou para o sistema. É o Pedro que falou, não foi? O Pedro que falou isso. Não, Adson. O Pedro falou que é importante permanecer com os controles internos. Sim, e o Adson perguntou sobre o uso da tecnologia. Sim. Ela na verdade, se juntaram, né? Então tem que utilizar a boa qualidade do auditor. Ele não pode acreditar também só no sistema, porque o sistema por si só não é suficiente. É por isso, Adson, que a gente tem que testar. Tem uma coisa chamada, uma qualidade que o auditor tem que ter, tem que ser cético. Você acredita no que você vê. O auditor interno, principalmente, porque o auditor interno, ele tem que garantir, como o Ismael. O Ismael é auditor interno de uma grande empresa. Então, ele tem que garantir para os sócios da empresa que não houve desvio, que o pagamento foi correto correto e verdadeiro, que o documento é hábil, que aquele imobilizado existe fisicamente. Tudo isso aí está dentro do sistema, mas eu não posso só acreditar no sistema. Você tem vários sistemas hoje que produz
uma amostra para você, mas eu não posso. Só que nós, Adson, auditores internos, nós temos um algo mais, o alto grau de percepção. Isso nunca sai de você. Quando você olha, você já se depara com uma situação e você não acredite. Vá que você vai ver alguma coisa estranha. Perfeito. O Caio está dando boa noite para a gente, dizendo que é bacana ver a gente numa live. A Jacinta comentou que é preciso capacitar e sensibilizar os colaboradores acerca da importância desses controles. Acho que bem interessante a Jacinta está comentando, né? Porque a gente sabe que eu posso desenhar o melhor processo, ter os melhores controles. Se o time não está treinado, né? Se os colaboradores não estão treinados para executar, não vai adiantar, né? Exatamente. Mas aí o que a gente sempre propõe para as empresas? Criar procedimentos, processos. É o que eu falei no começo. Eu não posso só engavetá-los. Eu crio o processo, treino e entro em ação. Tem que disseminar, né? Porque eu ter o processo desenhado no papel e não explicar para a equipe, porque eu posso ter a negligência, mas eu posso ter também o entendimento equivocado. E a pessoa diz, eu pensei que era para fazer dessa forma. Né? Como entendimento, né? Que é o que a Jacinta está dizendo. O Ismael disse que a Jacinta foi cirúrgica. E que a Jacinta falou que tem aspectos comportamentais e de engajamento, que são importantes aí, né? Sim. Mas é muito importante, eu vou reforçar o que o Pedro falou há pouco, dessa questão dos controles internos existirem e permanecerem. Eu acho que sem isso iria piorar muito mais. É claro que as pessoas, nós temos que acreditar nas pessoas, eu acredito nas pessoas, mas infelizmente nós temos que vigiar, controlar e vigiar. Né? Porque é dessa forma. Só para acrescentar. Que conhecem a canetinha do auditor, o Santos está falando, o Adson falou que conhece, o Santos está dizendo a famosa canetinha de auditor. Ó, quem tira. Eu digo sempre, meus alunos que estudam comigo, sempre eu dou essas canetinhas de presente. O Benoni está dizendo que é muito importante lembrar também o livro de protocolo nos controles internos. Sim. O Caio só reforçando o ceticismo profissional, o Ismael reforçando também. O Caio reforçou a parte de ter o acompanhamento, né? Eu queria só fazer um reforço aqui, antes que eu esqueça, Carla. Essa questão voltando ao Pedro, da importância dos bons controles. Nesta pandemia, eu fiz... você, viu, Pedro? Pois é, vou conhecer o Pedro. Volte mais, Pedro. Não, porque ele foi... É porque ele está reforçando. Comentário ao Pedro. Que os controles internos permanecem mesmo nesse contexto da pandemia, né? Porém, se tem alguma recomendação específica, que é isso que a gente está comentando agora, né? Aqui, Pedro só aparece 3 linhazinhas, mas eu vi o restante do seu contexto lá, né? Se tem alguma diferenciação, né? Como os controles permanecem adaptados à nova realidade, né? O que eu posso dizer para o Pedro com relação a isso é que nesse momento de pandemia, a gente tem que fazer pelo menos uma avaliação de tolerância ao risco. Né? Porque nem tudo nós vamos poder fazer, mas pelo menos assim, fazer uma avaliação o risco. Qual o grau de risco disso? Eu acho que, Miguel, assim, os processos, a gente desenha os processos em planta, mas eles são mutáveis de acordo com o que vai acontecer na organização e no meio que ela se relaciona, né? Que é o meio externo. Então, da mesma forma, a gente vai ter que ter uma adaptação para a pandemia, mas não aquela adaptação do jeitinho, hein, pessoal? A gente está em pandemia, não vamos mais fazer cotação. Não. Agora a cotação ela vai ser digital, com outros controles, como o Miguel bem falou. A gente tem outros tipos de risco ao fazer as coisas digitais que a gente também tem que estar atentos, né? Então, aí, Pedro, o que vai ter que fazer é uma adaptação mesmo desses processos para uma nova realidade da empresa. Que antes se ela tinha 100% do negócio dela físico, e a gente está atravessando a pandemia com a empresa funcionando, por exemplo, um restaurante com delivery, o controle de qualidade dela, o financeiro dela, vai ser um outro processo. Então, é revisitar esses processos para ter aderência. Agora, cuidado
como o Miguel está falando, para não deixar essa tolerância, esse apetite a risco muito elevado, que venha trazer Isso, para a empresa, né? é verdade. Só para Falou reforçar, nosso cara, me Ismael permita. Costa, ó. Apetite a risco, essa frase aí é a cara do Ismael. Ele está dizendo aí que essa dica aí foi muito boa. Só para reforçar, mais uma vez, eu não falei sobre o Pedro, que o Pedro falou sobre a questão dos controles. Nesse período de pandemia, eu fiz uma outra auditoria e a empresa ficou impossibilitada de demitir por um motivo de justa causa. Eita, que Desculpa aí, cachorro a cachorro. danado, hein? Miguel, pode jantar desse cachorro, Miguel. Esse latido é de fome, viu? Esse latido é de fome. Bote a comida. Não, é porque meu filho está chegando, aí ela fica. Só voltar aqui. Então, assim, a empresa deixou de adotar um procedimento de demissão por justa causa pela ausência de um procedimento que a empresa não tinha, que não dizia que tinha que fazer. É por isso que eu digo, mesmo com esse período de pandemia, os processos existem. Se a gente vai reduzir alguns deles, mas os procedimentos devem ser adotados. Certo? Para quê? Para poder resguardar a empresa. Porta, rapaz. Peraí, só um minuto. É assim mesmo, pessoal. Ao vivo aí, em home office, eu pedi o convidado para fechar a porta, que o cachorro está agitado. Não, é minha policial de 15 centímetros. O Santos está Viu? Então, assim, Miguel, que nessa pandemia os controles passam a ser ainda mais importantes. Que eu acho que foi o que você falou bastante, né, na nossa live, a importância, né? Sim, com certeza. Eu acho que, de qualquer forma, eu vou acrescentar que a empresa, as pessoas não estão dentro dela ainda, mas os bens estão dentro dela. Né? Então a gente tem que ir lá, alguém tem que fazer uma visita para ver se as coisas, como elas estão, se os bens permanecem, porque pode ser que alguém esteja desviando, né? Não pode deixar de ter o segurança. Então, são coisas que têm que permanecer para garantir os bens dessa organização. O Pedro, já que você causou até ciúme aqui em 2 ex-dominantes, né? Tava o Caio dizendo que você esqueceu dele e do Ismael, só quer saber do Pedro, só que o Ismael disse que dele não, ele está aqui no ar. O Pedro está pedindo porque o Caio... 5 regras de ouro de controles internos nesse período de pandemia. Acho que você acabou de falar, inclusive, de 2, né? Manter toda a estrutura de segurança, né? Ter atenção aos recursos físicos. E aí o Pedro pediu 5. Maria. 5 dicas de ouro aí, desses controles nesse período de pandemia. Entre essas aí que eu acho que a empresa, como eu falei, que se você está dentro em home office, nós mesmos auditores, e o auditor interno, ele tem que, de uma certa forma, também zelar por isso. Pedir para revisitar os extratos, verificar se está tendo algum desvio, pelo menos. Por exemplo, você vai lá ver, você pode ver lá uma saída de um valor que as pessoas não estejam sabendo. Você tem que você pode verificar o que a empresa está comprando. Se a empresa está fechada, como é que eu estou comprando? Né? Então, comprar, pagar. Você tem que controlar os bens patrimoniais, pedir relatório de inadimplência para ver se alguém pagou e continua inadimplência. Então, tem vários N fatores, porque eu acho, Pedro, que esse momento é de preservação. Perfeito. Cuidado do que já tem. O Santos até falou que, por esse motivo, é muito importante os setores estarem interligados e engajados, né? Porque acaba que o processo não é de um só setor. Em algum momento, aquele setor vai se comunicar com alguma outra área, né? O Ismael também falou do compliance, que em relação às políticas internas e externas, que é bem isso que você está falando, né, Miguel?
de cumprir os processos como deve ser. Sim, Né? sim. Ismael, a gente tem que Exatamente. ficar com o olhão nos estoques. Exatamente. E o Américo está falando também da segregação de função. Aí. Sim. Oh, desculpa, Karina, porque aparece Santos aqui, mas é a Karina que está comentando. O Américo está falando da segregação de função. Porque na verdade, mesmo eu até acho que nesse processo de a pandemia, até esse rodízio de funções é importante. A gente eu estou há 3 meses fora da Domino's. Né? Se eu fosse o comprador da Domino's, será que não seria conveniente que eu tivesse feito um rodízio de função? É importante, eu acho que isso é bom, porque esse processo de acomodação ele não é muito bom, não é muito saudável, não. Mas o Américo está falando, Miguel, sobre segregação de função, não do rodízio em si, mas de segregar. Sim. Pessoa, por exemplo, desculpa. Eu não vou comprar, sim, comprar e pagar, né? A segregação. Ok. Isso, claro, porque eu falei do rodízio, que o rodízio é um aspecto de controle. A segregação de função também, isso que é extremamente saudável, é que as pessoas não produzam, não concentrem funções de risco. Né? É como eu falei no comecinho, eu disse, quem compra não paga, quem paga não controla. Né? Então, assim, eu não posso comprar e receber e controlar. Eu estou entregando toda aquela coisinha que diz, né? Todo o patrimônio nas mãos de uma pessoa só. A gente costuma dizer que a pessoa ela não controla individualmente todo o processo, desde a execução até o acompanhamento e o controle posterior, né? Que essa linha ela não fique completamente com uma só pessoa. Que essa agregação é para garantia da checagem, né? Garantia da checagem, porque normalmente tem o conluio, né? O conluio. Inclusive, é uma limitação do controle interno, né, Miguel? Quando a gente tem conluio, fica muito difícil, né, o controle. Posso muito bem ter essa segregação de função, mas tem um conluio entre o financeiro e o comprador e o estoquista. É muito perigoso. É por isso que você tem que revisitar esses controles, esses procedimentos. É por isso que você não ir ao setor, entrevistar e testar como ele faz, garante exatamente isso. Por exemplo, outra questão de conflito de função é entre o encarregado de contas a receber e ele recebe valores. Ele calcula juros e recebe. Isso é muito grave. Né? Isso é do passado, ainda existe. Tem pessoas que estão no setor financeiro, ele calcula e ele recebe o dinheiro. E a inadimplência lá em cima. Então, o que o auditor interno tem que fazer? Verificar, ir ao setor, conferir e testar essa inadimplência. Realmente... Contas a receber e a tesouraria, né, Miguel? Que muitas empresas têm a mesma pessoa, e a gente sabe, pessoal, que às vezes em relação à segregação de função, tem uma limitação do porte da empresa. Que a empresa não tem um porte para ter uma pessoa no contas a pagar, outro no contas a receber, outro na cobrança e outro na tesouraria. Às vezes acaba sendo a mesma pessoa. Então, nesses casos, a gente tem que ter controles internos eficazes voltados para relatórios de acompanhamento, como o Miguel até falou agora aí da inadimplência, para evitar que a gente tenha, né, na ausência dessa segregação de função, por uma limitação do próprio negócio, do porte da empresa, que a gente não tenha nenhum desvio. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? A gente está se encaminhando aí para o final da nossa live. Estamos nos 5 minutos finais. Se alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário, que a gente está indo aí para os minutos finais da nossa live. Eu queria só fazer mais uma coisa com relação a controles internos. Eu sei que muita gente, quem já foi meu aluno, já viu eu apresentar essa pesquisa, né? Então, assim, é muito bom que nós, auditores, saibamos e temos a plena consciência, principalmente auditor interno, que o controle interno é fundamental para a manutenção da empresa.
Essa pesquisa, que é da KPMG, eu tenho dois, ela parou em 2000, não, a última foi em 2012, mas todas elas têm lá o percentual, que é o quê? Melhoria dos controles internos. Quer dizer, em 2004 era 84% essa pesquisa. Em 2009, 93%. Em 2012, a mesma proporção. Então, o que é que a gente quer dizer? Que mesmo nesse período de pandemia, a melhoria dos controles, elas são necessárias. Mesmo se você, mesmo reduzindo, fazendo aquele exame testando menor, mas tem que ser feito para não ter perda. O Pedro está pedindo aqui um exemplo de controle interno que oferece subsídio para tomada de decisão de imediato. Inclusive, Pedro, a Dani comentou antes, né, como controle interno, ele oferece para a gente segurança nos relatórios para tomada de decisão. Então, no momento que você tem melhores controles, como o Miguel bem falou agora recente sobre a parte de inadimplência, então, se eu tenho um controle interno eficaz no meu financeiro, eu vou ter mais confiança sobre os meus recursos disponíveis, que o meu contas a receber efetivamente é aquele, que a minha inadimplência efetivamente é aquela. Então, isso ajuda aí efetivamente para tomar de decisão, por exemplo, como a gente vive agora, até na pandemia, de necessidade de capital de giro, né? Por exemplo, né? Para te citar aí um exemplo. Miguel, era tem muito. mais algum, Miguel, também? Não, eu queria só falar essa com relação a esse que o Pedro falou agora, um controle para tomar de decisão, porque quando eu vou adotar um controle, Pedro, eu tenho que ver custo-benefício. Pode ser que eu crie um controle que seja vou comprar um sistema para poder garantir aqui na pandemia isso. Pode ser que seja um elefante branco. Então, é muito importante essa avaliação, controle e o benefício que ele vai causar. Que é o custo-benefício que a gente chama, né, Miguel? Exatamente, custo-benefício. Perfeito. A gente está recebendo aqui os parabéns. O Mael até brincou, parabéns cariocas. Né? Lembrando que a gente é cearense, tá? É só o sobrenome aí. Obrigada, pessoal, aqui. A Karina falou também, Miguel, que teve o privilégio de estudar e trabalhar com você, que é apaixonada pelo assunto. Obrigado. Obrigada, pessoal, pelo feedback positivo aqui. Obrigada a todos. Queria agradecer ao CRC, né? Por nós estarmos aqui. A gente tem 2 minutos, tá, Miguel? Vai ter que ser breve o adeus. Tá. Agradecer ao CRC pela oportunidade da gente estar aqui na live. Agradecer a todo mundo também que esteve aqui conosco, né? Foi uma live bem interativa, isso é muito bom. Sempre com perguntas, com interações. A intenção é essa mesmo, é atender vocês, os comentários de vocês. Agradecer ao Miguel também pela disponibilidade aí. Numa sexta-feira, trocou o happy hour virtual aí por estar numa live com a gente. E vai já fazer o Dia dos Namorados, né? Para sua esposa, que eu sei. A gente agradece a você também, Miguel. Suas considerações finais aí, você tem 1 minuto. Eu agradeço imensamente, né? Fiquei feliz em rever aí o Américo, o Caio, o Ismael. Eu acho que conheci o Pedro, não sei, mas ao Pedro que contribuiu, ao Deison também, Adson, e os demais. Adson, Adson, Karina. A Carla por essa momento aqui com a gente. E assim, a questão do controle interno é instigante. É um assunto que ele merece horas e horas de discussões. Então, assim, que o Instagram só dá 1 hora para a gente, tá? Então, pois mas obrigado, agradeço imensamente ao CRC a oportunidade dessa troca de informações e de aprendizado. A todos vocês, boa noite e obrigado. Obrigada, pessoal, pela participação. Foi muito bacana estar aqui com vocês. Qualquer outro momento a gente fala. Alguém tiver alguma outra dúvida, fala com a gente aí no direct, ou pelo Instagram do Grupo Dominus, ou do nosso individual. Boa noite para vocês. Obrigada a todos, tá? Obrigada, Miguel. Obrigada ao Conselho de Tchau.